Graças a paz, irmãos. Reflexão de hoje, Salmo de número 144. Pedi que você abra a sua Bíblia para a gente fazer a nossa leitura e, pela graça de Deus, mais uma reflexão. Salmo 144 diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, um saltério de 10 cordas. Te cantarei louvores. É ele que dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca eles proferem muitas mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Que os nossos filhos, Senhor, sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o homem a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado cujo Deus é o Senhor. Davi termina dizendo isso. Irmãos, hoje eu queria falar sobre pertencimento. Muitas vezes eu percebo na própria caminhada de fé que a gente vive um grande dilema. Nós somos do Senhor, mas muitas vezes a gente não consegue desfrutar dessa realidade. Para Davi, Deus não era apenas um Deus bom, fiel, misericordioso. Não. Davi considerava que Deus o pertencia e que ele pertencia a Deus. Isso faz todo o diferencial. E por que eu digo que isso faz todo o diferencial? Porque quando a gente apenas afirma que nós temos uma relação, que conhecemos, ou que declaramos que Deus é bom, que Deus é misericordioso, às vezes a gente perde nessas declarações a ideia do pertencimento, que nós pertencemos a Deus. E que se nós pertencemos a Deus, existem diversas ações desse Deus que está disponível para nós. E é isso que eu encontro aqui mais uma vez, em mais uma reflexão, em mais uma leitura dos Salmos de Davi. E esse é o Salmo 144, como a gente leu. Veja como Davi vai expressando que ele pertencia a Deus. Não apenas que ele conhecia algumas ações de Deus, ou que ele tinha ouvido falar das ações de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Para Davi não era apenas isso. Davi tinha no seu coração a ideia de pertencimento. Eu pertenço a Deus. Ele é o meu Deus. Ele está comigo. Ele anda comigo. Eu desfruto dele. E é isso que a gente vai ver hoje. Veja o que é que Davi diz no verso 1. Bendito seja o Senhor, rocha
minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Literalmente ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Porque, como você sabe, que eu já falei, Davi era rei. E nos mínimos detalhes, Davi afirma que, por pertencer a Deus, era Deus quem preparava Davi para a batalha. Isso é muito importante para mim e traz um grande destaque, porque a maioria de nós, na posição de Davi como rei e tendo um grande exército, talvez a gente entrasse nas batalhas pela nossa força, pela nossa confiança, pela força do nosso exército, mas em nenhum momento Davi faz isso, irmãos. Isso fica muito claro nos Salmos, que todas as ações que Davi fazia tinham uma agir de Deus. E por que isso? Porque ele pertencia a Deus. E quando a gente pertence a Deus, os mínimos detalhes, as mínimas ações estão ligadas ao Senhor. E aí ele deixa isso muito claro na sequência do verso 2 veja. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Então veja todas as ações que Davi declara de pertencimento. Minha misericórdia. Para Davi, Deus não é apenas um Deus misericordioso, não. Ele é completamente a minha misericórdia. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu alto refúgio. Ele é o meu libertador. Ele é o meu escudo. E ele é aquele em quem eu confio. Isso é uma relação, gente. Isso é uma relação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes no caminho, essa não é a nossa realidade com o Senhor. Não estamos nesse nível de intimidade para que a gente possa declarar que Deus é a minha misericórdia. Eu acho isso tão profundo, gente. Minha misericórdia, toda misericórdia que me cerca é Deus comigo. Minha fortaleza é justamente a ideia de pertencimento. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente passa a pertencer a Ele. E Deus é tudo isso aqui, misericórdia, Deus é fortaleza, Deus é escudo, Deus é de confiança, como a gente já viu pelo próprio Davi na sua palavra. E Davi tinha essa compreensão, Deus é o meu escudo, Deus é a minha misericórdia, Deus é a minha fortaleza, é algo muito íntimo. Davi não falava apenas da boca para fora, era dele, Deus pertencia a ele. E eu acho que a gente precisa desfrutar mais disso. E aí, gente, na sequência do verso 3, Davi vai exaltar ainda mais essa glória de pertencer a Deus. Esse privilégio de pertencer a Deus. Porque veja o que é que ele diz no verso 3. Senhor, quem é o homem para que deles tomes conhecimento? Senhor, quem é o homem? Quem somos nós? Para que tu tome conhecimento sobre nós. Quem somos nós diante do Senhor? E o Filho do Homem para que o estimes. E o Filho do Homem para que dele te lembres. Literalmente ó Senhor, quem é o homem para que o Senhor penses nele? O homem é um simples mortal. E sendo ele um simples mortal, por que te preocupas com ele? Quem somos nós diante de Deus? Tão falhos, tão pecadores, tão miseráveis. E ainda assim, por causa da graça de Deus, a gente pode fazer essa declaração. Ele é a minha misericórdia, Ele é o meu fortalecimento, Ele é o meu escudo. Mas quem somos nós para que Deus se lembre de nós? E é isso que Davi questiona a Deus. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor se lembre da gente? E aí ele vai falando da fraqueza humana. O Senhor é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O homem é isso mesmo, o homem é total fraqueza. O homem é como uma neblina que está aqui e logo desaparece, o homem é fraco. Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus,
Com essa fraqueza, você pode pertencer ao Senhor. E pertencendo a Ele, você pode fazer as mesmas declarações que Davi fez, e não somente dizer que Deus é misericordioso, não, Ele é a minha misericórdia. Deus é fortaleza, não, Ele é a minha fortaleza, eu desfruto disso. Deus, Ele é escudo, não, Ele é o meu escudo. Ele está comigo. Eu desfruto disso na relação entre filho e pai. Ele é o meu pai. E sendo Ele meu pai, eu desfruto de tudo o que Deus possibilita que um filho possa desfrutar. Davi glorifica a Deus, irmãos, e afirma que encontra nele tudo o que precisa para enfrentar as batalhas da vida. Tudo está em Deus e ele desfruta de Deus. E eu acho que nós deveríamos orar mais por isso. Eu digo nós porque eu também, todos nós. Quando eu leio um texto assim, com tanta profundidade, com tanta relação, eu fico, meu Deus, como eu quero desfrutar disso. Como eu quero ter essa intimidade profunda de não somente aprender, porque alguém está falando, de não apenas aprender um jargão cristão que a gente aprende na igreja, que Deus é bom, que Deus é... Não quero apenas isso, irmãos. Porque quando a coisa muda, que as dificuldades chegam, esse jargão vai embora. Eu não quero jargão, eu quero realidade. Como Davi tinha realidade. Deus é a minha misericórdia. Deus é a minha fortaleza. Deus é o meu alto refúgio. Deus é o meu libertador. Isso é relação. E eu quero isso. Então convido você a orar comigo por isso. Ore por isso. E aí Davi vai mais uma vez na dependência de Deus, pertencendo ele a Deus. Ele vai colocar diante do Senhor seus inimigos e pedir que Deus livre ele dos inimigos, como ele faz isso diversas vezes, como ele fez diversas vezes, que nós vimos em várias reflexões que a gente já viu de Davi. Veja, verso 5, abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, Senhor. Livra, afasta-me deles, eles são falsos, eles são mentirosos e eu pertenço a ti, pertencendo a ti, então age em meu favor e livra essas pessoas maus de perto de mim. Verso 7, estende a mão do alto e livra-me e arrebata-me das muitas águas. Veja que imagem bonita do pertencimento. O que você faria com um filho naufragando ou se afogando? Imagine você, o seu filho, se afogando. O que você faria? Estando ali próximo. Davi diz que por pertencer a Deus, e Deus sendo o pai dele, Davi diz o que Deus fará. Estende a mão lá do alto e livra-me, arrebata-me das muitas águas. Livra-me, Senhor, porque eu sou teu. E sendo eu teu filho, eu posso te pedir isso, porque eu sei que o Senhor fará em meu favor, porque eu te pertenço. E depois ele fala dos inimigos. Livra-me, e aí ele fala no verso 8, cuja boca essas pessoas proferem mentira e cuja direita é de falsidade. Davi está falando do homem que é mentiroso, que é falso, que a direita dele, ao invés de apertar a mão e trazer segurança, Davi traz essa imagem de alguém falso, mentiroso, que não merece confiança. E aí, Davi não apenas se livra dele, mas ele pede que Deus o livre dessas pessoas, pertencimento. E aí, gente, nessa consciência de pertencer e saber que isso é uma realidade prática de vida, Davi diz o que faz a esse Deus, o que faz a esse Pai, qual a sua entrega, o que ele retribui para esse Deus. Ele diz no verso 9, a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, nova canção, novos louvores, do saltério de 10 cordas te cantarei louvores, na relação de pertencimento, porque tu és isso para mim, eu te louvo, tu és, Senhor, isso para mim. Isso é imutável, irmão, isso não muda, isso não depende de estações do ano, não depende de ter muito, não depende de ter pouco. Deus é assim. Deus é, isso é imutável, isso não muda. Misericórdia, força, alto refúgio, libertador, escudo, ele é.
independente das situações, ele é. Por isso que Davi canta ao seu nome e entoa louvores ao Senhor. E aí Davi termina, e eu também termino, colocando agora os seus diante do Senhor. Porque os de Davi também pertenciam ao Senhor. Como os nossos filhos e as nossas filhas pertencem ao Senhor. Porque Deus é um Deus pactual, da família. A família é do Senhor. Davi sabia disso. E aí ele entrega os seus filhos ao Senhor, porque eles também pertencem ao Senhor. E ele diz isso no verso 11. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas do palácio. Deixa eu explicar isso. Davi pede que os filhos tenham boa saúde, sejam como uma planta viçosa, uma planta fincada, com raiz forte, planta forte. Era isso que ele queria que os filhos fossem, como plantas cheias de vigor, e as moças cheias de beleza, como as colunas do templo. A beleza das colunas do templo, Davi deseja que as suas filhas sejam assim, e Davi deseja que seus filhos sejam como plantas fortes, fincadas, fortalecidas no Senhor, porque pertencem ao Senhor, como pedras lavradas, como colunas do palácio. Ele pede para que as suas filhas sejam assim, como belas colunas do palácio. Davi olha para aquelas colunas belas e diz: Senhor, que as minhas filhas sejam assim. Davi olha para as belas árvores e diz que os meus filhos sejam assim, com essa força, porque eles te pertencem, Senhor. E aí Davi termina pedindo bênçãos a Deus sobre toda a sua casa, sobre todo o seu reino, irmãos. E é isso que ele diz, verso 13: que transborde os nossos celeiros, entoalhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhe haja rotura, nem mau sucesso. Verso 13 e verso 14. Eu vou ler aqui em uma outra linguagem para você entender a declaração de Davi. Que os nossos depósitos, verso 13, que os nossos depósitos fiquem cheios de todo tipo de mantimento, que os nossos campos, os rebanhos, deem dezenas de milhares de crias, que o gado se produza bem e as vacas não percam as crias. Então que a nossa casa seja abençoada, Senhor. Nós te pertencemos. Abençoa os nossos celeiros, abençoa os nossos trabalhos, nós somos teus. E aí Davi termina dizendo: não haja gritos de lamento em nossas praças. Não haja grito de lamentação, de agonia na nossa nação, Senhor. E aí, gente, a gente ora pela nossa casa. Davi sai da casa para a nação, como rei. E a gente encontra essa postura do Novo Testamento, né, de orar pelos filhos e também orar pela nação. Orar para que tudo dê certo. Porque Davi, como rei daquela nação, ele desejava isso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Esse é o nosso desejo, irmãos. Deixa eu abrir um parêntese rápido aqui, curto. A gente passou um tempo de eleição, votamos, exercemos a nossa democracia. Talvez quem esteja no poder não seja alguém que você votou, como aconteceu nas últimas eleições comigo e vai acontecer com todo mundo. Mas a gente, como cristão, a gente deseja que dê certo. Que nas nossas praças não haja grito de lamentação. Então a gente vota como cristão, mas depois que quem quer que seja que esteja lá, a gente passa a orar e pedir graça de Deus, para que Deus capacite, para que Deus abençoe. Eu tento fazer isso sempre, irmãos. Quando eu exerço o meu voto e aquele que eu votei não ganhou, eu clamo, tem que ser assim, é a postura cristã, né? Que orar pelas autoridades para que Deus abençoe a nação como um todo. E Davi, como rei, ele pede pelos filhos, pede pela plantação da nação, pede pelos celeiros,
e coloca diante de Deus a nação inteira, porque aqui nesse caso a nação pertencia ao Senhor, né? Literalmente era a nação do Senhor, e ele diz: não haja gritos de lamento em nossas praças. Que a gente possa orar para o Brasil e também dizer: Senhor, que não haja gritos de lamento nas praças da nossa nação. Cessa tudo, cura tudo, Senhor. É o clamor da nossa igreja. Pune os culpados. É o clamor da igreja. E aí ele termina, e eu também termino, dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Feliz é o povo em quem assim sucede. E ainda que a nação brasileira não tenha essa consciência, nós somos a igreja do Senhor no meio de uma nação corrupta, no meio de uma nação perdida. Existe um povo guardado e protegido que pertence ao Senhor, e nós desfrutamos de todas essas bênçãos. E eu termino: sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, ou seja, bem-aventurado é o povo que pertence ao Senhor. Isso é pertencer a Deus. Esse espírito de pertencimento, nós somos dele. Que a gente ore por isso, que a gente desfrute disso. A conclusão é essa, irmãos: já pertencemos, basta agora a gente desfrutar desse pertencimento. Deus te abençoe, te guarde e abençoe a tua casa, os teus celeiros, os teus filhos, os teus meninos, as tuas meninas, o teu marido, a tua esposa, os teus parentes. Todos eles pertençam ao cuidado do Senhor. No nome de Cristo. Amém.